Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje nós estamos com um formato diferente aqui no Odd News. Esse será o padrão live do canal. Se você está preocupado que o nosso padrão tradicional das notícias será substituído, tenha calma. Aquele formato de fazer notícia irreverente e rápido com vocês vai continuar sendo a essência desse canal. Esse padrão live foi criado apenas para que a gente possa ter uma comunicação mais rápida e interativa com vocês no chat e que eu possa expressar toda a minha opinião sobre vários dos assuntos do CrossFit. E eu gostaria de começar o programa de hoje falando para vocês que semana que vem teremos várias lives em vários canais diferentes de notícias do CrossFit Brasil. Vários comunicadores, assim como eu, se uniram para fazer uma frente única de trabalho em prol do CrossFit esse ano. Então, segunda, terça e quarta eu estarei em live com o Sérgio do Google Cross, com o Gui da Hora do Burp e com o Axel Gouveia lá no canal do Axel, provavelmente. Então eu sugiro que todos vocês que estão me ouvindo sigam os canais dos principais influenciadores do Brasil, e que a gente vai sempre estar dando notícia para vocês de onde será a transmissão do dia. Tá bom? Nós vamos trazer várias análises na semana que vem sobre os principais favoritos ao CrossFit Games. E olha, vai ser uma preparação para o CrossFit Games extremamente interessantes. E no final de semana, Axel Gouveia e Nath Graciano estarão ao vivo na transmissão da CrossFit Brasil, transmitindo o CrossFit Games em português. E aqui no canal do Odd News faremos resumo diário, naquele formato interativo e bem rápido para vocês ficarem por dentro do CrossFit Games 2025. Separei algumas notícias para falar com vocês sobre os games e no final do programa eu gostaria de fazer um apanhado geral do cenário do CrossFit, porque eu acho que algumas verdades precisam serem ditas. Então vamos começar o programa de hoje já falando da primeira notícia que eu vou trazer para vocês, que está aqui ao lado, que foi a divulgação de mais uma prova do CrossFit Games. É o evento de número 8, será realizado no dia 3, que é domingo, e esse evento conta com 50 calorias de bike para os homens e 40 para as mulheres, 100 pés de yoke carry, 30 deficit handstand push-up, 100 pés de yoke carry e 50 calorias para os homens e 40 para as mulheres da Airtio Bike, que é a bike da Rogue. Essa prova tá bem desafiadora, é um strongman com potência, mas que tem um movimento ali no meio, que é o handstand push-up, que vai cobrar muita força de ombro e um condicionamento ali do centro do corpo muito grande dos atletas nessa prova. Coloquei 3 destaques aqui. Na categoria masculina, o grande destaque para mim será Jason Hopper, seguido de Daley Pepper e de Roman Kranikov. São 3 atletas extremamente fortes, potentes e que têm um bom handstand push-up. Na categoria feminina, não tem como não colocar Tia Claire Toomey já como grande favorita. Ela é favorita, na minha opinião, em todas as provas, tirando talvez a prova do back squat. E seguido por ela, eu colocaria Alexis Heptis, Arielle Lowen, e eu tô curioso para ver Olivia Carstens, principalmente nos deficit handstand push-ups. Eu acredito que ela é uma das atletas mais fortes, tanto na caloria de bike quanto no carregar o yoke, mas eu não sei como é que é o handstand push-up dela. Então eu tô curioso para ver como é o push-up da atleta. Eu vou colocar aqui para vocês um pouco de um vídeo do Dave Castro que ele mostra, ele postou esse aqui é um trecho de um documentário que a CrossFit fez. Para ser mais específico, eu vou abrir o documentário na íntegra, agora que eu tenho aqui o acesso ao poder abrir o YouTube, poder abrir qualquer outras páginas. Então aqui, ó, tá o YouTube da CrossFit.com, que fala dos games. E eles lançaram vários vídeos muito legais, falando dos atletas, da trajetória dos atletas, mas eu tô muito vidrado nesses vídeos aqui que falam das provas, ó. Como que foi a evolução do evento 4, do evento 8. Aqui Dave Castro coloca tudo o que ele quer propor para os atletas durante a prova. Então os atletas executam, ele muda, é muito interessante. E para você que ama CrossFit, esses documentários que falam da vida e da carreira dos atletas, tá muito bem produzido, a mídia tá de parabéns. CrossFit mostrou que tá apostando na mídia novamente. E olha, tudo começou talvez a decair para CrossFit quando ela abriu mão da mídia. Então talvez agora tenhamos um ponto de retomada. Eu vou trazer aqui para vocês novamente a minha câmera principal para falar para vocês de mais uma notícia que foi lançada essa semana também, que foi a divulgação do protocolo de segurança da CrossFit. Então tivemos várias questões de segurança colocadas essa semana.
Primeiramente, o protocolo de segurança ele foi desenvolvido por Wendy Guthrie, que entrou como chefe de segurança em abril deste ano. Ela é uma pessoa muito bem renomada para assumir esse posto. Na época que ela assumiu, ela foi muito bem elogiada e ela já fez várias ações que eu gostaria de trazer para que vocês fiquem antenados como vai funcionar o CrossFit Games desse ano. Bom, as medidas foram feitas por um conselho consultivo de segurança, com pessoas independentes, especialistas médicos, especialistas em seguranças e em equipamentos, treinadores de CrossFit e atletas, para desenvolver um plano de ação emergencial para o CrossFit Games. Então tudo aqui foi testado, foi subdividido nos comitês de trabalho para que tudo desse certo e tivesse uma maneira correta de ser executado. Outro ponto importante é que a natação em águas abertas permanece suspensa. Eles tentaram fazer alguns protocolos em relação às águas abertas, mas ainda não liberaram, então elas vão permanecer suspensas. Outro ponto importante é em relação aos protocolos de comunicação e recursos de emergência. Aquele famoso briefing pré-prova para os atletas, ele continua, como sempre foi feito, agora com foco também em segurança, não só no que será executado de movimentos na prova, e também teremos materiais informativos por escrito, divulgados pela CrossFit para assessorar os atletas. Nós já tivemos um desses protocolos divulgados, que foi em relação à aclimatação dos atletas. Então os atletas já receberam esse documento que diz como ele deve se portar para se aclimatar com as altas temperaturas que teremos em Nova York. Outro ponto importante confirmado pela CrossFit é em relação ao apoio à saúde mental. Nós temos 2 profissionais especializados para trabalhar com atletas de alto nível disponíveis no CrossFit Games para conversar com os atletas sobre qualquer problema que eles tenham. Outro ponto importantíssimo é o Conselho de Atletas da CrossFit. Ele foi criado já em janeiro deste ano com atletas independentes e eles participaram de todas essas formulações de segurança, das provas do CrossFit Games e também do controle antidoping dos atletas. Então eles estão integrados com a CrossFit. Agora eu gostaria de trazer para vocês, só deixa eu tirar essa notícia aqui de cena. Peraí. Eu falei que eu tava pegando jeito aqui ainda. Tirei essa notícia de cena porque eu gostaria de falar com vocês em relação a um assunto que essa semana me deixou um pouco desconfortável e aqui, como eu tenho um pouco mais de tempo para que a gente possa interagir, eu gostaria de trazer uma visão geral do CrossFit e algumas verdades que precisam sim serem ditas. Bom, tudo começou quando alguns integrantes da mídia colocaram que a CrossFit tinha negado credenciais de imprensa, tá? Então eles colocaram que a CrossFit estava fazendo uma represária porque eles fizeram críticas no ano passado, e daí eu ainda trouxe que a posição da CrossFit, na minha opinião, foi correta, porque existe algo que diz respeito a críticas e algo que diz respeito a você denegrir a imagem da marca para tentar ganhar um benefício do outro lado. Mas eu gostaria de formular meu raciocínio de uma maneira completa. Bom, a minha história com a CrossFit em relação a crises começou lá quando o Greg Glassman ele teve uma atitude, entre aspas, preconceituosa lá no Games em 2021, ele foi num podcast quando tinha aquele movimento Vidas Negras Importam nos Estados Unidos, e ele fez um comentário preconceituoso daquela maneira. Algumas pessoas acham que não foi preconceituoso. Eu sou um fã de Greg Glassman, amo ele, acho que ele foi um cara que mudou minha vida e mudou a maneira com que eu visse o esporte. Mas naquele momento, na minha opinião, ele errou. E a comunidade começou a fazer uma pressão para que a marca fosse vendida. E um dos pontos que várias pessoas naquela ocasião utilizaram para botar pressão no Greg Glassman foi promoverem uma desafiliação em massa das boxes. Naquele ponto eu já fui crítico com quem teve essa posição. Por quê? Porque se todo mundo tirar o nome CrossFit da sua box e começar a ter cross-training, o mercado vai ser nivelado por baixo. Por quê? Porque vão ter pessoas sem qualificação alguma que vão cobrar super barato e vão trabalhar com preço e vão entregar um serviço ruim, e vão ter box como tem hoje, que são muito melhores do que box que muitas vezes está escrito CrossFit no nome. Mas quem vai nivelar o mercado vai ser as ruins, elas que vão machucar os alunos e depois vão denegrir a imagem do esporte, as pessoas vão dizer que o esporte machucou, que o CrossFit não presta,
porque é um nome que a gente ainda usa para modalidade, e as academias, box que cobrarem um alto valor, que entregarem resultado, vão ter que estar sempre batendo de frente com essa desinformação causada pelas box que seriam mais, não teriam um padrão mínimo de qualidade. Então, assim, nesse momento eu fui amplamente criticado nesse ponto, porque as pessoas queriam uma desafiliação para forçar uma venda. Essa venda acabou acontecendo para um grupo. Acho que o valor que foi vendido foi muito acima do mercado, era um valor que foi precificado provavelmente em 2018, 2020, quando a marca tinha uma relevância muito grande ali no cenário de CrossFit Games, vários contratos grandes. Posteriormente a isso, o grupo que comprou deixou claro que a visibilidade deles na marca era um aumento de capital, então eles foram focando em pontos que davam maior retorno financeiro e esqueceram um pouco da história e da essência da CrossFit. CrossFit começou em 2007, se eu não estou enganado, a empresa, mas o que alavancou e impulsionou todo o desenvolvimento da marca foi a entrada do CrossFit Games promovida por o Dave Castro. Então, assim, posteriormente ao CrossFit Games iniciar, que começou a impulsionar várias franquias da marca e desenvolver o esporte. Então, os atletas trazem uma visibilidade absurda. Isso tinha sido negligenciado pelo comprador novo, vislumbrando lucro, tentou evitar que fosse gasto mais dinheiro com o CrossFit Games e tentando o maior retorno das afiliadas. Mas chegamos no Games 2024. Em 2024 nós tivemos uma fatalidade que, na minha opinião, não foi ocasionada pela CrossFit, não foi, entre aspas, negligenciada o fato pela CrossFit, mas a CrossFit errou muito no pós-morte Lazar Duric. Eles tentaram imputar a volta do CrossFit Games aos atletas, isso foi errado. Eles tentaram dizer que eles seriam transparentes o tempo todo e eles não foram, nem um pouco transparentes. O laudo final da morte a gente não tem acesso dele na íntegra até hoje, porque a CrossFit disse que ia entregar o laudo, mas depois ela voltou atrás dizendo que tinha algumas pessoas que iam ser interferidas por esse laudo e poderia gerar alguma represária, então para proteger a imagem das pessoas eles não liberaram. E posteriormente a isso, essa fatalidade, várias pessoas vieram novamente, como fizeram lá na época das desafiliações em massa, fomentar uma destruição da marca, sabe? Falar que a CrossFit não presta. Me surpreendeu muito quando a N, bicampeã do CrossFit Games, foi a público dizer que lá em 2018 ela quase teve um problema de aumento da temperatura corporal e passou mal, e isso me ofendeu muito, porque ela nunca trouxe isso a público. E esse fator de excesso da temperatura corporal é um fator que as pessoas levam que pode ter ocasionado a morte do atleta Lazar Duric. Então eu achei que foi muito desonesto da parte dela. Vários outros influenciadores que toda a vida sentavam na cadeira da transmissão da CrossFit Games acabaram fechando o contrato com o WFP. Posteriormente a isso, eles passaram a falar que o WFP seria o futuro do esporte, a melhor coisa do mundo, ia substituir a CrossFit, e começaram a denegrir cada vez mais a imagem da CrossFit, cada vez mais ofender a CrossFit. E isso fez com que várias pessoas do meio tomassem uma postura contrária, ficassem indignados com o que aconteceu, inclusive eu. Fiquei indignado por todo esse cenário que eles pintaram que a CrossFit era um monstro, que era isso. E não, CrossFit é uma empresa que acerta e erra como todo mundo. Tá? Eu não vou ficar falando muito da morte do Lazar Duric, porque eu vou lançar um programa especial provavelmente próximo do dia 9 de agosto, porque foi a data da morte dele, um programa de 1 ano, onde eu vou trazer tudo que foi passo a passo novamente, vou relembrar tudo, vou lembrar quem foi Lazar Duric e vou mostrar onde a CrossFit errou, na minha opinião, nesse sentido. Mas o que a gente não pode é deixar que as pessoas de fora, elas pintem a CrossFit como uma vilã, como se a CrossFit tivesse beneficiado com a morte do atleta. Isso é insuportável, isso é impensável, sabe? E a gente não pode deixar com que as pessoas que a vida inteira sentaram na mesa da CrossFit, comeram da comida da CrossFit, agora virem para o lado e digam: não, vocês não prestam, o que presta é esse novo modelo. Tá?
Algumas pessoas podem achar que eu não gosto da WFP, muito pelo contrário. Eu, como comunicador, é muito bom que tenhamos vários campeonatos do nível da WFP dentro da arena, que ele seja grandíssimo, como é o Rogue Invitational, o Mayhem Classic ou o Odapalooza. Para mim é muito bom porque completa a grade de transmissões nossas aqui no programa, gera conteúdo, os atletas vão estar sempre num hype, então isso é muito bom. O que me ofende um pouco na questão do WFP é eles se apresentarem como um formato substituto ao CrossFit Games e ao CrossFit. Aí eu acho que é difícil. Aí vocês vão me dizer, mas você tá puxando o saco pra CrossFit. Não tô, porque eu vou dar um exemplo para vocês de uma outra empresa que, essa sim, ela pode ser entre aspas, uma concorrente para CrossFit. Em pequena escala inicialmente, mas pode se tornar uma grande concorrente no futuro, que é a Hyrox. Eles desenvolveram um modelo novo de competição, de programação, de performance, de treino, e eles colocaram isso no plano, e isso não bateu de frente com a CrossFit. Não foi para substituir a CrossFit, eles não estão nem aí para CrossFit. Eles fizeram um planejamento para que os atletas europeus conseguissem treinar e de maneira coerente no inverno. Então eles fizeram um formato de competição indoor. Por isso que eu acho que o Hyrox teve bastante sucesso, porque eles criaram um formato novo. Eles não pegaram um formato como a WFP quis fazer, um formato de afiliado da CrossFit dentro de uma caixa, dentro de um padrão, e só mudar o nome. Aí é essa que veio a minha crítica. Então eu era bem proativo ali na questão da WFP dar certo, o campeonato, os atletas, eu estava bem engajado na divulgação, até o dia que eles divulgaram que eles iam abrir modelos de afiliação. Ali eu achei que eles foram para um caminho errado. Nós já sabemos que tem vários atletas que engajaram ali o WFP, o Saxon Pancake, que era um dos caras que estava à frente junto com o Will Murad, que já está fora da WFP. Então, é um castelo de cartas. Eu acho que como competição entregou o que prometeu dentro da arena, transmissão foi muito boa, não sou crítico de dizer que eles exageraram em várias coisas, um ponto ou outro eles erraram, mas isso é comum. Agora eu acho que fora da arena eles pecaram bastante, porque quando você coloca que você quer fazer um formato para substituir a CrossFit, você bota a régua lá em cima. E não foi o que aconteceu. Fora da arena, eles não conseguem manter o campeonato por mais 2 temporadas por conta da falta de arrecadação de verba. Eles estão investindo muito, eles têm, acho que não me engano, 10, 12 milhões para bancar esse projeto. É muito comum nos Estados Unidos eles bancarem muitas coisas, né? Os investir em startup, então eles têm um dinheiro que eles podem perder. E esse é o budget da WFP, se eu não me engano, 10 milhões de dólares, que daria para 2 temporadas. Por isso que eu falo para vocês que eu acredito que eles vão durar 2 temporadas. Bom, eu queria que vocês, como esse é um vídeo gravado, seria uma transmissão ao vivo, mas eu não estava tão confortável aqui com o meu equipamento, vocês viram que eu me bati um pouco para trocar de cena, para as coisas, então eu preferi gravar, mas eu gostaria que vocês deixassem nos comentários quais serão os próximos passos que vocês acreditam da CrossFit. Vocês acham que ela vai ser substituída por um novo formato, um novo modelo? Ela vai se readequar novamente, como ela já fez várias vezes, e vai ter uma nova gestão que vai funcionar melhor o cenário do fitness, e que vocês estejam abertos para fazer esse esporte crescer, divulgar de maneira positiva, voltar a acender aquele fogo pelo CrossFit Games. A gente precisa fazer um movimento no Brasil parecido como o fisiculturismo fez há alguns anos atrás, que mudou o cenário do esporte. Então a gente precisa trazer uma movimentação maior. Eu vou colocar na descrição desses vídeos os arrobas dos Instagrams dos principais influenciadores que eu lembrar ali. Se eu esquecer alguém, por favor, me desculpe, não é por quesito ofensa, nada, é só porque eu sei que são as pessoas que estão mais em contato com a gente e vão produzir conteúdo pro CrossFit Games em parceria, tá? Não esqueçam de seguir o canal do Fitness News, que é do Axel, o canal do Podcross, do Eli, o canal do Marchioli e o canal do Google Cross no YouTube, porque a gente vai estar em live nesses canais aí, comentando prova, comentando de notícia, fazendo análises, e eu acho que isso é muito importante. Fica meu agradecimento para o primeiro programa gravado full time, sem edição aqui no Odd News. Eu quero dizer para vocês que é um formato que eu tive que buscar muito conhecimento para fazer, botar dinheiro, investir, porque eu acho que a gente está entregando para a comunidade algo diferente, algo novo, tentando unir as pontas, e estamos apostando que o CrossFit vai... Nossa, quase derrubei tudo. O CrossFit vai dar a volta por cima.
E olha, eu vou dizer pra vocês, esse CrossFit Games vai ser extremamente disputado. Os modelos de prova que Dave Castro levou pra dentro da arena vai fazer com que a competição seja decidida nos detalhes e vai acender aquela paixão do brasileiro pelo CrossFit, tá bom? Muito obrigado. Não esqueça de deixar o comentário ali, tudo que vocês acharam que eu falei no programa aqui, tudo que vocês quiserem interagir, é muito importante. Eu sempre leio todos os comentários, respondo todo mundo e eu aprendo muito com vocês. E quando eu tenho um posicionamento bem interessante, eu sempre trago no vídeo seguinte. Beleza? Muito obrigado. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar e ativar o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do meu, do seu, do nosso WOD News.